Meus irmãos, é com a graça de Deus que estamos reunidos aqui em espírito e em verdade. Estamos por essa live para que nós possamos ser edificados na palavra do Senhor. Este foi o recurso que Deus nos deu, para sermos edificados no Senhor, para nos alegrarmos nele, para estarmos a cada dia mais esperançosos em Jesus Cristo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ele está nos nossos corações. Ele é o caminho para que nós possamos chegar até Deus. Ele está presente em todos os lugares da nossa vida. Que nós possamos continuar firmes no Senhor. Que nós possamos continuar firmes na Sua palavra. A Sua palavra nos santifica a cada dia. A Sua palavra é que nos traz a cada dia mais a esperança de sermos um só corpo em Jesus Cristo, um só corpo nas mansões celestiais. A palavra de hoje está naquela conhecida passagem em que Jesus encontra com a mulher samaritana. Está lá em João 4, os versos 19 a 30. João 4, 19 a 30. Jesus encontra com a mulher samaritana e ela vai dizer para Jesus: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Jesus ele encontra uma mulher samaritana. O homem judeu não tinha esse costume. Era proibido de encontrar com a mulher samaritana, de conversar com a mulher samaritana. Mas Jesus ele vai quebrar protocolos, porque ele é o verdadeiro Deus. Ele veio para fazer uma quebra daquela distinção entre judeu e samaritano. Jesus vem para quebrar as barreiras que existiam entre as pessoas. Então Jesus ele vem para ser adorado por todos os povos. Assim, ele inicia ali na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, que a pregação de Pedro, o Pentecostes, foi ouvido por todas as nações. Pedro falou em uma só língua e foi ouvido por todas as outras línguas. Vários idiomas entenderam a pregação do Evangelho. Então todos deveriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Já não havia mais distinção entre judeu, entre os samaritanos, entre aqueles que estavam por ali. Todos deveriam adorar ao Senhor. Mas essa mulher samaritana, ela tinha alguns costumes, algumas tradições
que foram criados pelos seus pais, que foram criados pelos seus antepassados. E nós sabemos que as tradições e os costumes muitas vezes são difíceis de ser tirados. Mesmo que eles não estejam de acordo com a palavra de Deus, se a criança é ensinada desde pequeno uma tradição e ela cresce com aquilo, dificilmente as pessoas conseguem tirar dela. Mas a palavra de Deus, Jesus Cristo aqui neste momento, Ele está tirando algumas tradições humanas que não refletem com as Escrituras Sagradas. Hoje, por exemplo, muitas pessoas que idolatram templos religiosos podem estar com fortes depressões nestes momentos, porque confiavam tanto em templos religiosos, em prédios, em templos feitos por mãos humanas, que hoje pode estar em profunda tristeza a ponto de quase não ter motivo mais para viver as suas vidas. Jesus, Ele permite a construção do templo, Ele permite que o templo seja reedificado, mas que pudesse ser um ajuntamento dos santos. O templo vazio, ele não tem poder nenhum, mas quando o povo de Deus está reunido, ali Jesus vai dizer que Ele estaria presente com todos. Ele, como cabeça da igreja, estaria presente ali. Então, na verdade, o povo de Deus, quando se faz reunido num lugar, aquele lugar se torna um lugar também santo, um lugar agradável, um lugar que é bom em compartilhar com os irmãos. Hoje nós temos o templo, mas o templo hoje não tem nada a ver com a vida, com a nossa vida, apenas lembranças, porque o templo está fechado. O templo está fechado. Então, muitas pessoas que tinham costumes até mesmo de ir ao templo para orar, né, para ouvir uma palavra, mas aquilo não edificava em nada, porque muitas vezes ela se fazia um pouco alienada dentro do templo, ela não prestava atenção no culto, ela não prestava atenção nas orações, ela se valia apenas de estar presente dentro de um templo, achando que aquilo era o suficiente para a sua vida espiritual. Hoje, em que os templos estão fechados, essa pessoa pode estar em profunda amargura. Assim aconteceu com a mulher samaritana. Ela estava em profunda amargura, porque os seus pais, ela vai dizer aqui, adoravam no monte. Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Então, João 4, no verso 20, a mulher vai dizer sobre os costumes que a família dela tinha, as tradições que a família dela tinha. A família dela adorava no monte. Outros diziam que em Jerusalém era o lugar ideal. Então Jesus, ele vai quebrar esses obstáculos. Uma coisa é adorar ao Senhor, outra coisa é você prestar culto público. Então o culto público, ele foi reservado para nós estarmos dentro do templo, para nós estarmos reunidos. Isso foi algo determinado por Deus, o ajuntamento. Mas nada nos impede de continuar adorando ao Senhor. Nada nos impede de continuar glorificando ao Senhor. Nada nos impede de praticar o culto racional, que é o quê? As nossas atitudes, o nosso trabalho, o nosso relacionamento dentro de casa, o nosso relacionamento com a vizinhança. Este é o culto racional, as nossas atitudes fora do templo. Então, Jesus estava falando para ela que, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então Jesus aqui ele vai quebrar os limites de uma adoração. Ele vai colocar em que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Então não depende do templo físico, não depende de um prédio aberto para que a igreja continue adorando ao Senhor. O que se espera dos crentes numa pandemia, com o templo fechado? Que eles continuem adorando ao Senhor em espírito e em verdade, dentro de suas casas, orando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, sendo edificado pelo Senhor, porque o Pai, o nosso Deus, Ele está com os olhos atentos ao seu povo, está com os ouvidos abertos para aqueles que estão adorando em espírito e em verdade. Então a igreja está sendo provada nestes momentos, se realmente nós só somos crentes dentro do templo, ou se nós somos crentes fora do templo também. Aqueles que confiavam no templo, aqueles que idolatravam o templo, aqueles religiosos que idolatram o templo, que acham que o templo santifica, na verdade quem santifica é a palavra, é o Espírito Santo, e é nela que nós estamos apegados nos dias de hoje. João 17:17 vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós estudamos isso aqui várias vezes na escola dominical. Agora chegou a hora de colocarmos em prática, de continuarmos colocando em prática, sendo santificado na palavra do Senhor, porque não há limites para a adoração. Há limite sim para o culto público. O culto público é na igreja. Nós não conseguimos fazer culto público numa praça ou um culto público todos os domingos numa região. Isso são culto no ar livre, né, que nós chamamos. Mas o culto público, o culto realmente que foi colocado por Jesus, que foi colocado por Deus, é dentro da igreja, é dentro do templo. Mas o lugar de adorar, o lugar de santificar, o lugar de mostrar que você é uma verdadeira testemunha do Senhor, o lugar de você ser provado que é um verdadeiro discípulo de Cristo, é fora do templo. É agora que Deus está enxergando os verdadeiros adoradores. E ele vai dizer no verso 24 de João 4, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, e nós sabemos que o Espírito ele está em todo lugar. O Espírito não tem limites, não tem obstáculos para ele chegar aonde quer que ele quiser. Aonde ele quiser chegar, ele vai chegar. E o Espírito Santo está conosco sempre. Deus se faz presente em nossa vida através do Espírito Santo. Deus está presente através do Espírito Santo em nossas casas. Nós continuamos adorando ao Senhor, porque Ele vai dizer que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Como? Oração, leitura da palavra. Estamos muitas vezes impedidos de nos aglomerar. Muitas vezes as pessoas, os crentes, eles têm que lidar com outras pessoas, eles têm que ir à prefeitura, eles têm que ir ao banco, eles têm que ir em lugar com maior movimento de pessoas, e eles ficam muitas vezes sujeitos a levar este vírus para dentro de casa, a levar esse vírus para um vizinho, a levar esse vírus para alguém que ele poderia visitar. Então ele prefere não arriscar, e é isso que o Ministério da Saúde está advertindo. Quando você ama o próximo, você vai cuidar de você mesmo e vai cuidar do outro também, evitando muitas vezes o contágio e evitando muitas vezes o contato, se você realmente
é sujeito a isso. Muitas vezes nós vamos à prefeitura, vamos ao banco, temos que ir à cidade e temos que tomar muito cuidado com aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão dentro da nossa casa, porque podemos ser um assintomático. Podemos ser um assintomático, não ter sintomas, mas podemos também ser alguém que leve o vírus para alguém. Então, você que está dentro de casa, você que está cumprindo as exigências do Ministério da Saúde, está saindo só por precisão, está saindo realmente só quando há uma emergência ou uma urgência, né? Você continua adorando ao Senhor onde quer que você esteja, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É muito bom nós estarmos dentro da igreja, dentro do templo. Aqui nós temos lembranças, aqui nós temos memórias, né, de tudo que aconteceu em nossa vida. Aqui nós temos grandes exemplos de pessoas que se achegaram até Jesus. Aqui nós temos grandes exemplos de cantatas, né, de louvores ao nosso Deus. Tudo isso serviu de fortalecimento para a nossa vida, para nós passarmos por esses dias. Porque aquele que aproveitou os momentos aqui dentro do templo, para ouvir a palavra, para se santificar, para se aprofundar mais a palavra, hoje está sofrendo menos, porque ele sabe onde buscar a verdade. E muitas pessoas que vão à igreja confiando só na presença física, confiando que vai acontecer algo misterioso ali e vai santificar a vida dela, mesmo ela não prestando atenção no culto, mesmo ela não prestando atenção nas orações, mesmo ela não prestando atenção na palavra de Deus, hoje ela pode estar sofrendo mais, porque ela não tem como trazer à memória a palavra de Deus que foi pregada, que foi estudada, que foi proferida, que foi exposta. Então, graças a Deus, a Igreja Presbiteriana Monte Sião, aqui em Santo Amaro de Minas, ela pregou a palavra aqui dentro do templo. Estudos foram dados aqui neste lugar. Reuniões de oração foram dadas aqui neste lugar. A escola bíblica dominical foram dadas aqui neste lugar. Não faltou oportunidade para as pessoas ouvirem de Jesus Cristo, de adorarem Jesus Cristo. Hoje, nós estamos preparados para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Hoje, eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Hoje, o nosso lar pode estar declarando isso, porque nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. O templo é muito importante para a nossa vida. Inclusive, é uma obrigação dos membros estarem dentro do templo. Mas nós estamos impedidos pelas autoridades. E Romanos 13 vai dizer que nós devemos ser submissos às autoridades. Não é perseguição por enquanto, porque as escolas também estão fechadas. Os salões de festas também estão fechados. Então não é uma perseguição ainda, mas nós devemos continuar orando, devemos continuar pedindo a Deus que nos dê nova oportunidade para estar na casa do Senhor, para que nós possamos continuar adorando Ele dentro do templo em comunhão com os irmãos. Isso é bom, isso é agradável, mas mesmo que esse dia não chegue, nós temos a certeza do culto celestial. E este culto celestial ninguém pode nos tirar, porque nós estaremos na vida eterna com Jesus, cantando com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E glória ao Senhor por isso. Continue firmado no Senhor, continue firmado, esperançoso, que Jesus está conosco sempre. Ele é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que se espera
dos crentes na época de pandemia. Que eles continuem adorando ao Senhor. O templo está fechado, mas as portas estão abertas para que você continue sendo testemunho do Senhor por onde quer que passar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a igreja, que nós possamos estar fortalecidos na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de falar com os irmãos em Cristo. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pela Bíblia, que não nos foi tirada, ó Pai. Te agradecemos também pelo Teu Espírito Santo, que foi confiado pelo Senhor, que estaria conosco, Pai, até a consumação dos séculos. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor disse que é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Que nós possamos confiar neste momento nessa palavra, Pai. Que nós possamos passar por essa provação e não resvalar os nossos pés. Não deixar-nos, ó Pai, cair na armadilha da omissão, cair na armadilha, ó Pai, do contentamento, da fraqueza, ó Pai. Vamos continuar firmados no Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar firmados em Ti. Não deixes, ó Pai, que nós desanimemos, porque o desânimo, ó Pai, pode trazer a fraqueza na fé. A partir da fraqueza na fé, ó Pai, o crente pode sofrer mais neste mundo. Não nos deixe enfraquecer na fé, mas fortaleça a nossa vida. Aqueles, ó Pai, que já estão praticando o culto doméstico, continue firmando, ó Pai, para que eles pratiquem mais e mais todos os dias. Aqueles, ó Pai, que por algum motivo se enfraqueceram no culto doméstico, que o Senhor esteja fortalecendo com o Teu Espírito Santo neste momento. E aqueles que não tinham costume de praticar, ó Pai, toque em seus corações, ó Pai, que eles venham sentir, ó Pai, o desejo neste momento de ler a Tua palavra, de orar, de estar juntamente com os familiares, ó Pai. Fortaleça a Tua igreja neste momento, ó Pai, porque sabemos que dias piores virão. A Tua palavra nos diz isso, que nos últimos dias, ó Pai, o amor de muitos se esfriaria, que apareceria, ó Pai, falsos profetas, que apareceria, ó Pai, muitos sofrimentos na terra, doenças, pragas, muitas coisas que assolariam, ó Pai, o ser humano. Fortaleça a Tua igreja, Pai, para que nós estejamos preparados para esses dias. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus continue fortalecendo a sua igreja. Amém.